irmãos, para a nossa exposição nesta noite, eu quero abrir com vocês a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Meus irmãos, a igreja, ela comporta diversas definições. Uma definição que eu aprecio bastante é que a igreja é uma comunidade de pecadores regenerados. Essa definição bastante simples, ela nos chama a atenção para o fato: a igreja é constituída por pessoas que nasceram de novo, mas essas pessoas são pecadoras. O pecado já não mais nos domina, mas exerce influência. Considerando este fato que não existe igreja perfeita, é natural que por vezes nós nos preocupemos quanto ao futuro da igreja. E alguns, nessa preocupação, querem comandar os destinos da igreja, querem assumir todo o comando como se fosse possível a igreja ser um patrimônio seu. Em geral, tais pessoas estão bem intencionadas, mas estão equivocadas quanto à constituição e o domínio da igreja. Outras pessoas temem pelo futuro da igreja, como se a igreja fosse fracassar, ela corresse o risco de se perder e deixar de ser igreja. E é claro que eu não estou falando de uma comunidade local, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. No texto em que nós lemos, nós encontramos Jesus Cristo indagando aos seus discípulos quem dizem, o que as pessoas dizem a respeito dele. Isso está no verso 13. O verso 14 é uma espécie de uma revisão bibliográfica. Eles vão elencar o que tem sido dito. O verso 14 lemos: e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus então perguntou aos discípulos qual era a opinião deles, ou seja, vocês estão atualizados, mas agora o que vocês pensam? Esta indagação culminou numa declaração magnífica de Pedro, que está no verso 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo, então, homologando esta afirmação, chama a Pedro de bem-aventurado, por ele ter compreendido, mediante a revelação divina, esta realidade. Isso no verso 17. E no verso 18, ele começa a falar sobre a igreja. E assim diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero expor esse texto nesta noite sobre esse tema, a igreja de Deus. E nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, que a igreja de Deus, ela é fundamentada no próprio Cristo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui há um jogo de palavras que gerou interpretações diferentes ao longo da história, porque o nome Pedro provém da palavra pedra.
só que vem de uma lasca de pedra, um pedaço de pedra. Então, aqui é um jogo de palavras. Eu te digo também, Pedro, tu és um pedaço de rocha. E sobre esta pedra, ele usa uma expressão que significa rocha. Edificarei a minha igreja. Apesar deste argumento ser importante, ele não é o mais relevante, porque ao longo da história podemos observar que as duas palavras são usadas indistintamente. Porém, uma compreensão errada disso gerou a compreensão da igreja, a afirmação da igreja em épocas, que a igreja é fundamentada no próprio Pedro. Esta foi a compreensão da seita romana. Eu falo seita romana porque ela surgiu com Constantino, e a reforma quis voltar à igreja primitiva. Bom, então voltando ao ponto, a seita romana sempre entendeu que o fundamento da igreja é o próprio Pedro. Alguns protestantes falaram, não é bem assim, mas cometeram outro equívoco, dizendo, o fundamento da igreja é a fé que Pedro demonstrou. É um argumento sutil, dizendo, olha, sobre o fundamento da tua confissão, é a igreja. Mas a interpretação que tem prevalecido entre os protestantes sempre tem sido esta, que o fundamento da igreja não é Pedro, nem o homem com a sua fé volátil. E Pedro mesmo tergiversou em sua fé em alguns momentos. Mas é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, quando ele cita o Salmo 118, diz, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Quando Paulo mais tarde se refere aos judeus, ele diz, e beberam da mesma pedra espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e ele é taxativo, e a pedra era Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Não pode existir igreja que não esteja amparada em Jesus Cristo. Qualquer instituição que nós criemos, elaboremos, programemos, que não esteja em Cristo, pode ter até uma relevância social, mas não é a igreja de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Cristo Jesus é a pedra angular. Então, a igreja de Deus, ela está fundamentada em Cristo. Cristo é a base da igreja. Há um hino muito antigo, que certamente vocês conhecem, que diz, a letra pode variar um pouco, da igreja o fundamento é Cristo Salvador. A igreja está amparada em Cristo. E esta é a nossa segurança. Este é o nosso conforto. A igreja pode caminhar segura porque ela não está num fundamento movediço, incerto, inseguro, débil, mas ela está amparada em Cristo Jesus. E nós podemos ver mais nesse texto. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Deus, ela é fundamentada em Cristo e é edificada por Cristo. Ele diz, edificarei a minha igreja. A igreja sempre fez parte do propósito eterno de Deus. A igreja é edificada por Cristo. E o Senhor Deus não confiou a mais ninguém a edificação da sua igreja. O Senhor Jesus Cristo é responsável por isso. E quando ele diz, edificarei a minha igreja, denota uma relação próxima, uma relação de intimidade com o seu povo. A minha igreja, nós pertencemos ao nosso Senhor. Este é o sentido da expressão. E como vimos Paulo dizendo aos Efésios, que a igreja está sendo edificada para habitação no Espírito. E como eu disse, essa igreja faz parte do propósito eterno de Deus. Como é bom saber que Deus já nos amava. E é um hino antigo também, que como eu digo sempre, a letra pode variar a tradução, mas diz, amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irrompera ao céu, ao mando Criador. E depois o estribilho diz, meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. E o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, diz, segundo o poder de Deus, que nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O Senhor já nos amava, antes de
nos criar. Tito, quando Paulo escreve a ele, diz que o Senhor o constituiu apóstolo para falar, para nutrir, para edificar a igreja na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A mesma expressão que ele usa para Timóteo, ele usa para Tito. E, meus irmãos, a questão é, como é que Deus, então, edifica a sua igreja? Essa não é questão distante ou abstrata, mas é uma questão contínua. Vocês participam disso, eu participo disso, todos nós fazemos parte desse processo. Mas como é que se dá isso? Quando Deus produz fé em nós. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. E quando nós reconhecemos em Cristo o nosso Senhor, e quando nós o confessamos com o Senhor, como Senhor, isto faz parte do processo de concretização da obra de Deus. Nós não podemos jamais, nós não ser salvos se nós não nascermos. De modo nenhum lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia, para se nos formando. Mas quando nós olhamos a igreja, nós vemos tantas imperfeições, mas nós temos que observar que a igreja de Deus, ela está sendo formada, ela está sendo aperfeiçoada. As imperfeições da igreja visível ainda estão sendo corrigidas e refinadas. Uma figura que eu gosto e se aplica aqui, porque vocês estão construindo, creio que é um edifício de educação religiosa, e ali é um canteiro de obras. E num canteiro de obras é muito difícil você ver a obra. E é como difícil, eu fico pensando, quem mora em apartamento, como é difícil fazer uma reforma no banheiro, só no banheiro. É tanta poeira, pessoas entrando, e é bom quando chove, é bom quando tem cachorro também, aí entra, cheio de cachorro para cá, lama, e aquilo é desesperador. Se você morar em casa, esse aspecto é mais perigoso, porque você, quando olha uma construção, você vê tijolo, areia, pedras, madeiras, ferramentas jogadas, escombros, valetas, etc., e parece que não vai dar nada. É legal você ver o portfólio, quem sabe o projeto do que vai ser, mas você olha a construção, eu tenho grande dificuldade. Eu tenho colegas que são admiráveis, eles olham um barranco e falam, olha aqui, fazer uma terraplanagem, depois ali um muro de arrimo, dá para fazer um templo, eu só vejo barro, eu só vejo barranco, e eles conseguem visualizar. Meus irmãos, a igreja, ela está assim nessa fase. Nós olhamos às vezes, isso olhamos valetas, tijolos, escombros, mas o Senhor está formando a sua igreja. Ele mesmo diz, edificarei a minha igreja. O nosso grande arquiteto e mestre de obras, ele tem um controle perfeito da obra, ele não vai atrasar o seu processo, o seu prazo não será prorrogado. O cronograma de Deus, que nós não temos pleno controle, está sob o domínio dele. Ele consumará a sua obra. E Jesus Cristo diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor, elas ouvirão a minha voz. E tem um hino que diz assim, ouvi o Salvador dizer, vem descansar em mim. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração, abrigo e paz, eu nele achei consolação. O Senhor continua formando a sua igreja. E o plano de Deus é um plano eterno. O apóstolo Paulo, ele fala de eternidade, tempo e eternidade. Olha que texto magnífico que ele diz. Porquanto aos que de antemão conheceu, que a Bíblia, quando fala do conhecimento de Deus, em geral denota uma relação afetiva, uma relação amorosa. Por isso que Deus não conhece o caminho dos ímpios, ele conhece o caminho dos justos. Por isso que ele diz àqueles que diziam, Senhor Jesus, em teu nome não fiz sinais, milagres, etc. Ele diz, nunca vos conheci. O conhecimento de Deus envolve uma relação afetiva. Então, Paulo está dizendo, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou,
Paulo agora sai da eternidade e entra no tempo. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, Paulo vai para a eternidade futura. A esses também glorificou. O processo de salvação é iniciado e levado a cabo e concluído por Deus, porque o Senhor edifica a sua igreja. A igreja pertence a Ele. E observem que Paulo fala do futuro no passado. Coisa estranha. A esses que Ele justificou, a esses também glorificou. Mas o Senhor não glorificou a sua igreja ainda. Mas isso é questão apenas de tempo. Se o Senhor prometeu, o futuro é passado. Porque a promessa de Deus não pode falhar. E Paulo diz então, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Percebam então, meus irmãos, que coisa magnífica, nós pertencemos ao nosso Senhor. Eu mesmo, diz o Senhor, edificarei a minha igreja. Mas o texto nos diz mais. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Deus, meus irmãos, é fundamentada em Cristo, é edificada por Cristo e é preservada por Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, meus irmãos, neste estágio de vida, se deparará sempre com as investidas de Satanás. Satanás é extremamente ousado, atrevido. Ele não ousa se defrontar com Deus, mas ele procura se defrontar com os servos de Deus, para minar sua confiança, a sua fé, para fazê-lo pecar, para entristecer a Deus, porque ele sabe que a igreja é a menina dos olhos de Deus, usando a linguagem de Zacarias. Então, observem aqui no texto que Pedro confessa: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É a primeira vez que Jesus Cristo aceita a identificação de que ele era o Cristo. Ele sabia que ele era o Cristo, mas acontece que o nome Cristo gerava na mentalidade judaica uma ideia de um rei que viria com a espada flamejante para expulsar os invasores. Havia um estereótipo já construído. E Jesus Cristo quer mostrar que o Cristo que eles estão construindo dentro da sua ideologia não é o Cristo das Escrituras. Então aqui ele aceita e fala: olha, vocês não falem isso para ninguém, não é hora ainda. Mas ao mesmo tempo ele começa a mostrar para os seus discípulos o que de fato era o Cristo. E nós podemos observar aqui no verso 21. Desde esse tempo, ou seja, ele aceitou que ele era o Cristo, no verso 20, aí mostra no 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Meus irmãos, isto aqui entrava em conflito total com a compreensão judaica formada pela tradição. Essa compreensão foi formada pela tradição, tendo ingredientes políticos, sociais, econômicos. Bom, Pedro, que era o bem-aventurado, dá a sequência do verso 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O Pedro bem-aventurado está reprovando o Senhor da glória. Vejam as artimanhas. E o verso 22 diz: mas Jesus, 23, Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Observem a ousadia de Satanás. E é muito curioso, quando você volta em Lucas 4 e Mateus 4, a narrativa está em ambos capítulos, você encontra Jesus Cristo sendo tentado por Satanás. E quando Satanás se retira, ele saiu até um momento propício. Satanás tem um grande senso de oportunidade. Agora, Pedro está em evidência. Ele é o bem-aventurado.
E esse bem-aventurado é que vai agora repreender o Senhor Jesus Cristo. Observem como Satanás é astuto, como ele é ardiloso. Então, aqui você tem uma evidência do seu poder, como ele usa das artimanhas para destruir a igreja. E Satanás, meus irmãos, de fato, ele é muito poderoso, nós jamais poderíamos enfrentar Satanás. Somente um crente novato, neófito, se arrisca nisso, se expõe à tentação, porque nós somos fracos. E Satanás tem poder para nos derrubar como ele quiser. Todavia, diz o apóstolo Paulo, todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. E Pedro escreve às igrejas perseguidas: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mas o Senhor vai guardar vocês. Ele é poderoso para isso. A história, meus irmãos, é o palco das armadilhas de Satanás contra a igreja de Deus, mas também é a descrição da vitória de Cristo, conforme o enredo de Deus, escrito na eternidade. Nós somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Então, entendam que o texto, o verso 18, não está falando de uma defensiva da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não significa que as portas do inferno estão avançando contra a igreja. Eu nunca vi porta avançar. O que ele está dizendo é que as portas do inferno não resistirão à igreja. Os homens dominados por Satanás serão libertos. E essa é a história de muitos de vocês. Essa é a minha história. É a história da maioria do povo de Deus, dominado pelos vícios, distantes de Deus, dominados por cogitações terrenas, e foram libertos, porque as portas do inferno não podem resistir à igreja, porque a igreja é de Deus. E a igreja avança cada vez mais em novas batalhas, porque as batalhas que enfrentamos hoje não são necessariamente as batalhas que os primeiros discípulos enfrentaram. Hoje, no mundo ocidental, pelo menos, nós não somos lançados às feras, nós não somos queimados em praça pública, nós não somos untados com piche para alumiar jardins de imperadores, como aconteceu no primeiro século com Nero fazendo isso. Nós não somos ligados e presos e amarrados com pele de animais, que ainda com sangue, e lançado aos cachorros, com fome, para morderem, para encontrar o alimento, e muitos cristãos morreram assim. A nossa batalha hoje é diferente, e nós temos que estar preparados para isso. Como diz Pedro, chegou o momento de nós apresentarmos a razão de nossa esperança. Eu creio que uma das batalhas que a igreja enfrenta hoje, um mal evidente, é a falta de relevância no sentido de verdade. Eu tive a ocasião de explorar esse assunto no ano passado, a questão da verdade. Onde não há verdade, não há verdadeiro, nem há falso. Cada um faz o que quiser. É por isso que não há pecado na linha abaixo do Equador, porque não há lei. E se a bula papal diz isso, mais tarde, a música de Rui Guerra, 1978, se tornou muito cantada. Não existe pecado na linha abaixo do Equador, porque aqui não há lei. Se não há lei, não há verdade. Se não há verdade, não há mentira. E a palavra de Deus é mais do que algo verdadeiro. A palavra de Deus é a verdade, de onde tudo que é verdadeiro tem que encontrar ali o seu fundamento. E quando nós perdemos o sentido de verdade, cada um faz o que quer. Então nós somos minados em nossa fé, em nossa doutrina, naquilo que ensinamos. Mas o apóstolo Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, porque à igreja foram confiados os oráculos de Deus, e a igreja está fundamentada na verdade, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. A igreja está fundamentada nele, e se a igreja está fundamentada em Cristo, ela não pode ter desprezo para com a verdade. Nós temos que estar preparados para as batalhas que nós enfrentamos. Cada época apresentará batalhas diferentes, e a igreja amparada em Cristo, ela vencerá, porque a palavra de Deus é poderosa, e aquele que está em nós é mais poderoso, e as portas do inferno
diz Jesus Cristo, jamais prevalecerão contra a igreja. Eu quero apresentar algumas observações finais. A primeira delas, meus irmãos, é que a igreja, ela está sendo moldada, ela está sendo formada à imagem de Cristo. Jesus Cristo é o modelo da igreja. Paulo diz que Deus nos chamou, nos escolheu para que nós sejamos conformados à imagem de seu Filho, para que seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós caminhamos para lá, mas estamos sendo formados. Paulo faz uma analogia entre a igreja e o casamento. Ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor está preparando a sua igreja, não apenas com cosméticos caros, não simplesmente com cremes importados ou não importados que oculta o envelhecimento, que tem mais elastano ou menos, que tem mais colágeno ou menos colágeno. Ele não está preocupado com a maquiagem da igreja. Ele está formando essa igreja para que ela seja santificada. E agora, diante do tribunal mais exigente, ela será aprovada, porque quem vai preparar a igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. E algo magnífico é que o Senhor Jesus Cristo deu recursos à igreja para que ela se valha desses recursos. E é isso que o apóstolo Pedro diz, que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, tudo do que carecemos, o Senhor nos deu. Nós temos a palavra, nós temos a oração, nós temos a Santa Ceia, nós temos a comunhão da igreja em culto. São elementos fundamentais, são meios de graça para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento espiritual. Deus age em sua igreja, mas Ele age ordinariamente por meio dos recursos que Ele coloca à nossa disposição. Devemos nos valer disso. Um outro aspecto, meus irmãos, é que a igreja é tão importante para Deus que Ele confiou a igreja ao Filho. O Filho recebeu a responsabilidade de cuidar da igreja. E Ele, quando terminar a sua obra, Ele devolverá essa igreja santa e sem defeita ao Pai. Na quinta-feira, antes de Jesus Cristo ser entregue, mais do que ser entregue, Ele mesmo se entregar pelos nossos pecados, Ele ora naquele texto que é chamado de oração sacerdotal. E ele diz assim, eu faço alguns extratos do texto: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus Cristo morre pelo seu povo. Ele apresenta o seu povo. Olha, eu intercedo por eles. É por eles que eu oro. É a eles que eu tenho guardado, porque tu me confiaste. O apóstolo Paulo, mais à frente, tem uma visão escatológica, lá do futuro, e ele diz: e então virá o fim, quando ele se refere a Jesus Cristo, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas,
então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Meus irmãos, a igreja é o presente de troca de presente. Este é o plano eterno de Deus para a igreja. O Pai confia a igreja ao seu Filho e ele diz: edificarei a minha igreja. E o Filho apresentará essa igreja pura, sem mácula, perfeita ao Pai. A troca de presente. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. E o Pai confia ao Filho a sua igreja. E o Filho devolverá essa igreja santa ao Pai. Que coisa maravilhosa nós fazemos parte deste projeto eterno. Um outro aspecto que eu destaco, meus irmãos, é que na igreja nós vemos aspectos sublimes da sabedoria de Deus. Os anjos têm aprendido sobre a sabedoria de Deus olhando a igreja. Porque ele olha a igreja e fala: não é possível, como é que o Senhor vai transformar esse povo buchento, encrenqueiro, problemático? Não, aqui eu sei que é diferente. Mas como é que ele vai fazer isso? E ele faz. E o apóstolo Paulo diz aos Efésios: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os anjos veem, mas não acreditam no que Deus tem feito com a igreja. E eles podem ver a multiforme sabedoria de Deus. E quando nós olhamos para a igreja, meus irmãos, vemos falhas, como eu falei no início. Ela não é perfeita, mas nós não sabemos o que nós seríamos se não fosse a graça de Deus. Nós somos pecadores, é verdade. Isso não deve nos levar a uma acomodação no pecado. Mas o que nós seríamos sem a graça, sem a misericórdia de Deus, nós não temos alcance. Os anjos têm uma visão do que nós seríamos, do que nós éramos. Por isso que ele olha para nós e fala: não é possível. Esse Deus é muito sábio. Eu não consigo isso. E a igreja serve como testemunho da multiforme sabedoria de Deus. Um outro aspecto: meditem no preço incalculável que Jesus Cristo pagou pela igreja. Não negligenciemos a igreja. Amemos a nossa igreja, porque o Senhor pagou um preço, não porque ela fosse valiosa, mas porque ela se tornou valiosa, porque Ele pagou o preço pela graça de Deus. Um outro aspecto é que o nosso culto, então, a Deus, deve ser um ato de proclamação. A existência da igreja, pela graça de Deus, determina a sua missão. O Senhor Jesus Cristo, Ele é glorificado quando a igreja lhe obedece. Por isso que toda proclamação da igreja é um desafio para que os homens se arrependam e creiam no Evangelho. No culto, a igreja compartilha de uma graça da qual ela é beneficiária. A igreja é uma amostragem da sabedoria, da bondade, da misericórdia de Deus. Nós somos o povo que Deus amou e transformou a despeito de nossa miséria. Então nós não nos pregamos, mas nós somos uma evidência de como Deus é poderoso e como Deus nos ama, como Deus é misericordioso. E é por isso que, como igreja, somos enviados pelo Filho, somos guiados pelo Espírito a anunciar o Evangelho. E a peregrinação da igreja tem um sentido missionário até os confins da terra e tem um sentido escatológico até a consumação do século. Enquanto a igreja caminha, ela confronta os homens com a mensagem do Evangelho, conclamando a todos ao arrependimento para que creiam em Jesus Cristo. A igreja não é a mensagem, mas ela é o meio de proclamação. E, finalmente, eu destaco que, apesar de uma luta intensa, do combate atroz contra o mundo, contra a carne e contra o pecado, nós já podemos, nesta vida, exultar na certeza do cuidado providente de Deus. Nós estamos fundamentados em Cristo. É o Senhor quem edifica a sua igreja e o Senhor quem preservará essa igreja até o final. Judas pode escrever a sua epístola e dar este brado: ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Então, reparem, Jesus Cristo vai nos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador,
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém e amém. Deus nos abençoe.